Olá, eu queria hoje responder a uma pergunta de um seguidor, do Roberto, sobre a distinção entre ética e moral. Ele me disse que chegou a pesquisar, mas não teve muito êxito em alcançar realmente essa distinção. E de fato é uma questão difícil, apresenta algumas sutilezas e eu vou tentar esclarecer de alguma forma. Mas antes, gostaria de agradecer aos nossos seguidores. Recentemente recebi muitos seguidores e vi que eles vêm dos mais diversos rincões do nosso querido país. Vêm do norte do Brasil, do nordeste, do sul, de diversos lugares. Muitos são jovens, acadêmicos de direito, outros são de outras áreas, porque eu de fato tento conciliar na nossa página, no meu perfil, posts de filosofia do direito, mas também abordagens mais gerais da filosofia, não é? Da filosofia geral. E realmente me sinto muito feliz, muito orgulhoso, e notei que um desses seguidores, na descrição do seu perfil, ele, acadêmico de direito, dizia que estava em busca da sabedoria. E isso me tocou realmente, porque a sabedoria é o grande objetivo da filosofia e, sobretudo, da filosofia antiga. A filosofia antiga, ela se dedica a responder à questão socrática de como devo viver. Ela tem, a filosofia antiga, um aspecto eminentemente prático, como destacou o filósofo e estudioso francês Pierre Hadot. A filosofia depois de Kant, a filosofia contemporânea, ela às vezes ganha um aspecto muito técnico, sobretudo a filosofia analítica inglesa, um aspecto muito técnico, mais árido, mas a filosofia no seu nascedouro na Grécia Antiga era essa busca pela sabedoria, que também é a busca do nosso seguidor. A sabedoria prática para Aristóteles, a sabedoria que nos leva a achar o agir correto, a justa medida, não é? A prudência, a phronesis. Então realmente fiquei tocado e agradeço o interesse de todos. Voltando à questão do Roberto sobre a distinção entre ética e moral, eu quero começar dizendo que eu trato nos meus livros a ética e a moral como sinônimos, e digo isso no meu livro, o Manual Definitivo para Entender a Filosofia do Direito, que está disponível no site da Amazon. Lá eu digo que ética vem do grego ethos e moral vem do latim mores. Ambas as palavras remetem à noção de costumes, de regras sociais de comportamento, de costumes. Essa é a posição do filósofo francês Paul Ricoeur, no seu livro Em Torno ao Político, um livro publicado no Brasil, de que ética e moral não se distinguem. Mas o Roberto tem razão quando ele se preocupa com a distinção, porque muitos autores hoje em dia falam dessa distinção entre ética e moral. Uma primeira possibilidade de distinção mais simples é a seguinte: a moral seria o conjunto de preceitos, de regras morais, não é? Que são regras de comportamento, que se baseiam em valores, que se baseiam numa concepção do que é certo e do que é errado, e que é uma realidade em toda a sociedade, né? Nós temos uma moral dominante, em determinado momento histórico nós temos uma moral dominante. Então a moral
seria essa moral positiva, uma moral efetivamente existente num dado tempo, numa dada sociedade. Então nós poderíamos nos questionar sobre a moral da sociedade brasileira, sobre a moral da sociedade americana. Nós poderíamos nos perguntar qual é a moral da religião católica, qual é a moral do budismo, né? Como um conjunto de concepções e de preceitos efetivamente existente. Isso seria a moral, enquanto a ética seria a disciplina, o campo do conhecimento que estuda essa realidade da moral, que estuda, que problematiza, que busca um fundamento racional para a moral. Então isso seria a ética. A ética, como disciplina, como campo do conhecimento, em geral, ela é subdividida em três: a metaética, a ética normativa e a ética aplicada. Então, essa seria uma primeira possibilidade de distinção. Uma outra possibilidade, um tanto mais sutil, um pouco mais difícil, mas talvez justamente a que é mais ventilada pelos autores que defendem essa distinção, ela pode ser melhor explicada e compreendida a partir do filósofo inglês do século XX, do filósofo moral Bernard Williams, um dos maiores filósofos da moral. Então, Williams tem um livro muito importante, A Ética e os Limites da Filosofia, que pelo que sei, não foi traduzido em português. A primeira leitura que eu fiz desse livro de Williams foi no Kindle, e depois em Nova York, num sebo, eu encontrei a edição impressa e guardo esse meu livro com muito carinho, é uma preciosidade. Mas tem um livro de Williams, de Bernard Williams, que foi sim publicado no Brasil, chama-se Moralidade. É um livro menor, também vale a pena ser lido. Então, no seu A Ética e os Limites da Filosofia, Williams faz uma crítica muito profunda da moral, da moralidade, que ele associa à posição de Kant. Então ele associa a moral em geral, essa denominação moral, à posição kantiana. Então a moral para Williams, essa moral que ele critica, é justamente essa moral composta de preceitos sobre o que é certo e o que é errado, e preceitos que se impõem ao indivíduo de uma forma muito intensa, que não podem ser desobedecidos. Então, a moral para Williams é a moral kantiana, a moral do imperativo categórico, aquela regra moral que não pode ser desobedecida em nenhuma hipótese. E aqui lembremos, por exemplo, de Kant, né, na polêmica com Benjamin Constant sobre o direito de mentir. Então não se poderia mentir nem para alguém que chega em sua casa procurando um amigo seu para lhe fazer um mal, para matar. Nós não poderíamos mentir. Esse é o absolutismo moral kantiano, o rigorismo kantiano. E é contra isso que Williams investe no seu livro. E ele diz então que prefere a essa moral kantiana, ele prefere a ética como entendida na filosofia antiga, a ética como tratada nos sistemas da filosofia antiga. E justamente a ética na filosofia antiga é a chamada ética das virtudes, é a ética como vem tratada no livro famoso de Aristóteles, Ética Nicômaco. É uma reflexão baseada sobretudo nas virtudes, né? Nas disposições diversas do comportamento humano, como a justiça, a temperança, a compaixão, a coragem,
a sabedoria prática ou prudência. Essas são as virtudes. Mas a ética das virtudes de Aristóteles e da antiguidade, ela não está tão preocupada em definir deveres morais absolutos como o kantismo. A pergunta que subjaz a ética das virtudes e a ética da filosofia antiga é justamente aquela pergunta socrática que eu mencionei no começo: como devemos viver? O que é a boa vida? Então, é uma reflexão mais abrangente do ser humano e é feita através desse conceito de virtudes, que são, digamos, disposições do ser humano de agir bem, né? Disposições diferentes, cada uma com suas características, e justamente Aristóteles vai definir a virtude como um justo meio, um ponto de equilíbrio entre dois vícios. Então, a virtude da coragem é um meio, um justo meio entre a temeridade e entre a covardia. Então, essa ética das virtudes de Aristóteles, ela objetiva, no final das contas, discutir e encontrar uma resposta para a questão de como devemos viver, qual a vida boa. É uma reflexão mais ampla, que busca também, nas palavras de Aristóteles, o florescimento completo do ser humano, a excelência do ser humano. Então, não está tão preocupada com a correção, a incorreção de um ato, de um comportamento, que é mais a linha do kantismo, e por isso é criticada por Bernard Williams no seu livro, que associa esse rigor kantiano a algo opressivo, que atenta contra a liberdade do ser humano e que carrega ainda um cunho religioso muito grande do bem, do mal, da culpa. E então Williams diz que prefere a essa moral kantiana, ele prefere a ética dos sistemas antigos, a ética das virtudes aristotélica. Então, a distinção aí para Williams e para os autores que seguem nessa linha é de que a moral é justamente esse conjunto de preceitos do que é certo e do que é errado, enquanto a ética é uma reflexão sobre a boa vida, sobre como devemos viver, uma reflexão mais ampla e baseada nessa noção de virtudes. Então é essa a tentativa de distinção que faz o filósofo Bernard Williams. Eu acho interessante associar essa reflexão de Williams a um aspecto de sua vida pessoal. Não sou um estudioso profundo de Williams a ponto de ter certeza sobre o que vou dizer, mas Williams, ele era casado com uma baronesa, Shirley Williams, e me parece que já nos anos 60 ele se apaixona por outra mulher e acaba se divorciando da sua primeira esposa para ficar com essa outra mulher. Então, isso deve ter sido muito difícil, uma reflexão moral muito difícil para Williams, justamente naquela época em que ainda havia uma dificuldade em se falar em divórcio, não é? E então me parece que o Williams, quando está criticando essa moral opressiva, talvez tenha em mente esses seus conflitos internos, não é? De um lado, a obrigação moral do casamento, e de outro, a perspectiva que ele tinha de ser mais feliz numa nova relação. Talvez aí ele contrapusesse essa ideia de moral e de ética. Fica essa pequena observação, talvez até para ajudar a memorizar. Mas para terminar a nossa digressão, eu queria dizer que é interessante a distinção de Williams, mas eu não acho
assim determinante, eu não a adoto, continuo tratando ética e moral como sinônimos, uso os termos com certa liberdade nos meus livros. No direito, na filosofia do direito, a menção é mais a moral, não é? As relações entre direito e moral, não se fala muito entre direito e ética, mas seria aceitável também. Mas ainda não aceito a distinção por um outro aspecto. A ética das virtudes de Aristóteles, me parece que também ela se preocupa com o agir correto. Quando se está discutindo as virtudes, esse justo meio, é justamente tentando dar uma resposta ao agir correto, o que é correto e o que é incorreto moralmente. Embora num outro quadro, com a outra abordagem, mas não me parece que essa ética das virtudes fuja totalmente a uma discussão sobre a moralidade ou não de uma conduta. Então é por isso que eu não me convenço totalmente sobre a necessidade e a propriedade da distinção. Mas existe sim uma parte dos autores que trabalham essa distinção e nós devemos estar atentos para isso.